Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Estamos batendo papo com o Dr. Jackson Ferraz, advogado, especialista em Direito Criminal, pós-graduado em Direito Público e Privado. Ele é um dos melhores advogados do Brasil, é tanto que foi convidado para defender o caso do goleiro Bruno Fernandes, que hoje foi contratado pelo Boa Esporte de Varginha. Vai disputar o módulo 2, inclusive está em terceiro lugar, e a Série B do Campeonato Brasileiro. Doutor Jacques, nós fomos às ruas e ouvimos alguns telespectadores, torcedores, né? E eles têm perguntas para fazer para o senhor. Vamos começar pela primeira pergunta do telespectador, do senhor Adão Rodrigues. Senhor Jacques, eu queria que você me perguntasse como você está vendo isso aí, as mulheres estão fazendo manifestações contra a reabilitação de Bruno ao futebol. E aí, doutor Jacques, a pergunta do Adão Rodrigues. Como que o senhor encara isso, as manifestações das mulheres contra a contratação do Bruno? As manifestações, de acordo com a nossa Constituição brasileira, de 5 de outubro de 1988, elas são livres. Só que, no que se refere ao Bruno especificamente, ela é totalmente injusta, porquanto essa volta de Bruno ao que ele sempre fez e está fazendo agora com esse contrato feito e assinado com o Boa, ou seja, ele está exercendo unicamente o seu labor, o seu trabalho, e voltará a ter renda até mesmo para que possa dar uma pensão melhor ao seu filho Bruninho. Tem outra pergunta, vamos lá. E complementando, eu quero dizer Sim. que isso é um direito que emana da lei, essa reinserção social, essa reintegração social do reeducando ao trabalho. Outra pergunta aqui, doutor. Vamos ver, do telespectador na rua, vamos lá, esse aqui. Doutor Jacques, gostaria de uma informação. Será se ele tem espírito emocional para escutar uma torcida inteira gritando ele, chamando ele de assassino? A primeira resposta, Andrew, é que o Bruno jamais confessou que assassinou a Elisa Samúdio, jamais confessou que mandou que se fizesse algo contra ela. E, legalmente falando, há 4 meses atrás, as defesas do goleiro Bruno vindicaram a anulação da certidão de óbito da Elisa Samúdio, e a 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou a anulação da certidão de óbito da Elisa Samúdio, ou seja, para todos os efeitos civis, para todos os efeitos legais, não há que se falar em assassino, porque inexiste corpo, inexiste materialidade, e com essa anulação de certidão de óbito, jamais pode se falar em assassino. E por outro lado, o Bruno casou dentro da prisão e está reconstruindo sua vida, sua família, e ele tem, através da Índia e de seus advogados, e também tem um apoio imensurável de grande parte da população brasileira, e tem que ser assim, porque na vida todos têm direito a uma segunda chance, ainda que tenha errado. Doutor Jacques, voltando aqui, a revista Veja soltou essa semana que os advogados, no plural, que os advogados usaram a brecha da lei. E outra, queria que você falasse sobre isso. E outra, que o goleiro Bruno já tem um salário de 30 mil reais, que o Boa vai pagar 30 mil mensais. É verdade ou não é? Esse salário de 30 mil. Olha, quanto à primeira pergunta, que os advogados usaram a brecha da lei, eu não vejo dessa forma, e sim de que os advogados atuaram e vindicaram em cima do princípio, eu volto a repetir, da razoabilidade
e duração para julgamento de um processo, e esteado, balizado e alicerçado em cima desse princípio, que torna-se uma norma cogente, que foram lastreados os pedidos, e por isso fora deferido pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Sobre os 30 mil reais, o Boa anunciando que é o maior salário lá do Boa, 30 mil reais. O senhor confirma esse valor? Na realidade, estava previsto um salário de 10 mil reais. E é sabido e ressabido dentro do Boa que eles têm uma média salarial de 20 mil reais. Então, essa informação dos 30 mil reais, eu ainda não tenho. Pode ter conseguido patrocínio. Falando em patrocínio, está sumindo. 5 patrocinadores já retiraram o patrocínio do Boa. Queria saber do senhor. O Bruno, no último bloco, eu perguntei para o senhor. 2 coisas para responder agora. Bruno ainda tem dinheiro para sobreviver ou vai ter que trabalhar para ter que pagar as dívidas? O Bruno, nesse período que ficou preso, ele teve muitos gastos. E onde se tira e não se põe, obviamente, o patrimônio diminui ou acaba, né? Mas é uma questão mais pessoal dele, de negócios, e eu não posso falar categoricamente quanto a essa questão. Ele fez uma colocação na imprensa que se a prefeitura de Varginha não quisesse, que ele ia embora. Inclusive, ele pede uma chance para ressocializar. O que é que o senhor tem a falar a respeito disso, desses patrocínios que saíram do Boa? O artigo 1º da Lei Federal 7.210 de 84, que é a LEP, Lei de Execução Penal, combinado com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 e o próprio Código Penal de 1940, eles são claros e incisivos que tanto a sociedade quanto ao Estado têm que contribuírem para a ressocialização e a reintegração do preso à sociedade. E, infelizmente, nesse caso do Bruno, e pode servir até como exemplo, está tendo uma surdez das instituições para que o apoie, porque, pelo contrário, estão virando as costas para as leis e para o Bruno, sendo que tem que se aplaudir, no caso vertente, é a posição do presidente do Boa, que, não obstante a saída dos patrocínios, ele manteve incólume o contrato do Bruno. Ele vai aguentar pressão, doutor? Se a opinião pública começar a bater muito, você acha que ele vai cancelar o contrato com o goleiro Bruno? Eu acho que não. Até porque, quando da apresentação do Bruno, embora teve esses grupos contra, ele teve da mesma forma os grupos a favor. E o presidente do Boa foi muito claro em uma entrevista que ele deu a uma rede nacional, no sentido de que qualquer jogador que ele contrata vai ter os prós e os contras. E no caso de Bruno, aconteceu, mas ele noticiou que vai manter incólume o contrato do Bruno. Tá certo. Estamos batendo papo com o doutor Jackson Ferraz, um dos advogados do goleiro Bruno Fernandes, que foi contratado pelo Boa Esporte de Varginha. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Tem mais pergunta de telespectador. Já já a gente volta.